Está tudo em paz contigo, meu irmão? Glória a Deus. A gente vai ter a oportunidade nesse momento de estar ministrando a palavra do Senhor, não porque existe capacitação em nós, mas é porque existe graça da parte do Espírito Santo para poder nós falarmos daquilo que é eterno, né? E eu queria falar nessa manhã, o título dessa mensagem é De Paralisado a Restaurado, o dia da transformação. O texto base está lá em Atos capítulo 3, verso 10, que fala assim: E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Essa mensagem é uma mensagem textual, tem um texto que nós iremos trabalhar, e esse texto base está lá, embutido nesses versículos, e é uma passagem que vocês conhecem. Falar de uma passagem conhecida é sempre muito desafiador, porque as pessoas mais ou menos imaginam para onde vai, né? Mas eu creio que Deus tem algo novo para nós. A palavra, ela é nova, ela é viva e ela se renova, e ela tem a porção, tem o alimento, tem o nutriente que nós precisamos para nessa manhã ser fortalecidos pela palavra do Senhor, tá certo? E é um milagre, né? É um milagre que aconteceu na porta do templo, a porta formosa. Os historiadores falam que era uma porta muito bonita, que tinha um valor muito alto, né? E uma pessoa, um paralítico, ele por muitos anos, ele ficava assentado ao lado dessa porta formosa, ao lado dessa porta que dava à entrada do templo. E esse milagre, todo milagre, ele tem a capacidade de mudar a situação ou a condição da pessoa. Quando você precisa de um milagre, é porque a tua capacidade humana, os teus recursos humanos, eles acabaram. Não é assim? E aí é onde entra a intervenção de Deus. Mas nós não somos chamados para viver de milagre em milagre, porque se eu tenho que viver de milagre em milagre, quer dizer que o tempo todo existe uma escassez em minha volta. Deus te chamou para você viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida restaurada na presença dEle. Esse é o poder da cruz, esse é o poder do Evangelho. Ele te tira de uma miséria e te coloca para você viver plenamente. Mesmo que aqui na terra nós não iremos viver toda a plenitude. A plenitude está em Cristo. Mas a vida plena já está à nossa disposição aqui na terra. Eu não creio em uma miséria na terra e uma plenitude no céu. No momento que você foi salvo, já começou o processo de você viver algo pleno sobre a sua vida. Então o milagre, ele tem a capacidade de mudar a condição às vezes até a situação da pessoa. Mas o que transforma é o encontro com Jesus. Eu posso ter um milagre e talvez não tenha um encontro com Jesus. Mas quando eu tenho um encontro com Jesus, o maior milagre, ele acontece na minha vida. Aquele homem paralítico, ele passou 40 anos fazendo a mesma coisa, esperando a ajuda dos homens, esperando a bondade do homem para poder sobreviver mais um dia. Ele vivia uma vida tão miserável que ele dependia da esmola, do que sobrava das pessoas que passavam por ele, para que ele pudesse comprar um pãozinho, talvez, na padaria da esquina, indo para casa. Então, era uma vida complicada, ou não era? Era uma vida sofrida, ou não era? E o pior é que no outro dia, qual que era a rotina dele? A mesma coisa. Ele dependia de alguém que pegasse ele na casa dele, fizesse
levasse ele para aquele local que é a porta do templo, e ali ele passava o dia. No final do dia ele ligava por um Uber, né? O Uber ia lá, pegava ele e levava ele para casa. E no outro dia, essa era a rotina dele, por 40 anos. Essa foi a história dele por 40 anos. Até que um dia houve uma intervenção divina. Até que um dia o céu interviu na situação dele. A misericórdia de Deus o encontrou e o transformou. O que antes era rotina de miséria, isso tudo foi transformado em um testemunho de poder. E essa é a introdução dessa mensagem. Eu quero ler o texto com vocês agora, para depois a gente poder fazer uma exegese desse texto. Atos capítulo 3, verso 1 a 10, fala assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Sublinhe essa palavra alguma coisa. Highlight essa palavra alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Sublinhe essa palavra, levante-se e ande. Verso 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Sublinhe essa palavra firmaram, por favor. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Verso 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós acabamos de ler um texto onde a Tua palavra relata um milagre, e nós cremos que esse milagre não é simplesmente parte do passado, é uma palavra que pode ser aplicada e deve ser aplicada nas nossas vidas nesse momento. Então o Espírito Santo de Deus nos mostra aquilo que nós precisamos aprender através dessa palavra. Eu sei que existe ensino, eu sei que existe graça, para que essa palavra possa nos edificar nessa manhã. Então nós abrimos o nosso coração, tira todo o conceito e preconceito que muitas vezes nós carregamos, abre a nossa mente, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa fazer nessa manhã uma obra completa em nós, em nome de Jesus. Amém? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre rotina. Existe uma rotina que ela é secular e existe uma rotina que ela é espiritual. Todos nós temos uma rotina secular, ou não temos? Temos. Ela faz parte da vida, né? Principalmente quando você entra na fase adulta. Quando você vai... Até uma criança tem uma rotina. Rotina de escola, rotina de estudo, rotina de dormir, rotina. Todos nós precisamos de uma rotina. E a gente entende isso, porque sem rotina a gente não vai conseguir, de certa forma, ser proativo nas coisas que nós temos que fazer no nosso dia. Imagina você começar o dia sem saber o que você vai fazer. Tudo no improviso. Tudo atropelado. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquele outro. Não há pessoa que aguente viver dessa maneira, né? Então você precisa ter uma rotina. A rotina faz parte da vida. Porém, a questão é que nós precisamos entender a respeito de rotina espiritual. Muitas vezes nós priorizamos a rotina secular e não temos uma rotina espiritual. E é um fato que se nós não tivermos uma rotina espiritual,
a gente vai andar no improviso espiritual. Aí eu entendo que nós o tempo todo estamos precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus. A rotina espiritual, ela prepara o sobrenatural. Atos 3:1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3h da tarde. Esses homens tinham acabado de passar pelo Pentecostes, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios da presença do Pai. Por que eles mantinham essa rotina? Essa era uma cultura judaica. O judeu, ele tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, né? Daniel, quando você vê o livro de Daniel, no capítulo 6, do verso 10, fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. O Salmo 79 fala que o salmista apresenta pela manhã a oração, ao meio-dia e à tarde a sua queixa. Então, a oração, a rotina espiritual fazia parte da cultura daquele povo. Assim como nós temos uma cultura, também existe uma cultura espiritual que está sendo formada em nós. E os apóstolos sabiam que a vida em Deus, ela me move e promove uma rotina espiritual. Eu preciso entender isso. Assim como você tem uma rotina que te alimenta fisicamente, você também precisa ter uma rotina que te alimenta espiritualmente. Se o teu alimento é somente o domingo, é muito pouco. Possivelmente você está com inanição, você está fraco, né? Mas quando você diariamente tem a tua alimentação, quando diariamente você se alimenta da maneira adequada, você passa pelos processos da vida fortalecido. Assim como um atleta, ele não consegue estar bem preparado para produzir aquilo que ele tem que produzir se ele não tiver uma rotina de treinamento. Então isso são coisas práticas que a vida nos ensina. A rotina não transforma, mas prepara o meu coração para o dia da mudança. A rotina é um treinamento de Deus na minha e na sua vida, para que no dia da transformação, no dia da mudança, eu esteja apto para receber aquilo que Deus quer me dar. O que Deus manifesta em público é gerado no secreto. Você vê isso na vida de Jesus, milagres, sinais e prodígios, assim, seja curado, seja restaurado, levanta e anda, porque isso que era apresentado em público era gerado no secreto. Você tem uma necessidade física? Quem não tem uma necessidade física, uma cura, uma salvação, uma intervenção de Deus? Todos nós temos isso ou não temos? Isso é gerado lá no secreto, é lá onde você, diante de Deus, você vai gerando isso no coração de Deus. Deus vai gerando isso no teu coração, até chegar o momento disso ser apresentado fisicamente, publicamente. A verdadeira autoridade espiritual não brota da agitação, mas na comunhão. Onde há pressa e inconstância, a revelação se perde. Onde há presença de Deus, Deus manifesta a glória dele. Por isso que a palavra fala, não se apresse em sair da presença de Deus, não se apresse em romper essa rotina, porque é aí onde você recebe tudo aquilo que você precisa para vencer as lutas do lado de fora, para se fortalecer diante das adversidades que elas se apresentam na caminhada. E você vê isso na vida dos apóstolos, você vê isso na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma rotina espiritual, gente boa. A igreja primitiva tinha o que fazer, tinha uma agenda espiritual. Atos 10, 9 fala assim, no dia seguinte, primeiro Deus fala com o centurião, Atos capítulo 10, Deus fala com o centurião para buscar Pedro, e mostra o porquê. Aí, quando o centurião sai da casa dele, envia os servos para procurar Pedro. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, esses homens estavam viajando, e já estava perto da cidade de Jope, onde Pedro estava. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de quê? Orar. Pedro já tinha orado naquele dia? Possivelmente, sim. A revelação, ela é fruto de insistência.
Conhecer a Deus é fruto de insistência. Buscar o Senhor é fruto de insistência. É um coração que está sempre insatisfeito, no bom sentido da palavra, de querer mais de Deus, de buscar mais de Deus, de conhecer mais quem é o Senhor. Então Pedro já tinha tido esse tempo com o Senhor pela manhã. E ele, ao meio-dia, na rotina dele, ele sobe ao terraço da casa com o objetivo de orar. E estando com fome, e estando cansado, estando aflito, seja qual for a situação. Você vê que sempre tem uma necessidade espiritual e sempre tem uma realidade natural. Pedro estava com fome, mas ele tinha uma rotina. Ele tinha algo que ele entendeu que era prioridade na vida dele. E estando com fome, quis comer. Quem está com fome quer comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, aquele dia o almoço atrasou. Eu não sei porquê o almoço atrasou. Que bom motivo para reclamar, não é não? Rapaz, o meu pai, meio-dia, ele sentava à mesa. E se o almoço não estivesse pronto? Meu Jesus amado. Não podia atrasar. Quando a gente vai ao Brasil, nós almoçamos 11h30 da manhã. Acredita, Rose? Estão com fome? Claro! Com muita fome. A Nica fala, pai, não tenho fome. Ela fala, eu tento dar uma disfarçada. 11h30 da manhã, se está de férias, se acorda 9, 10 horas da manhã, vai tomar café, acaba o café às 11h15, 11h30 tem que almoçar. Mas eu estou na casa do velho, lá quem manda é quem? É ele. Então eu dou uma disfarçada no arroz. Eu falei, come aí, amor, come só salada, mas come alguma coisa, pelo menos para sujar o prato. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe o quê? Um êxtase, uma revelação. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. O que a voz falava? Você não está com fome, Pedro? Você não está com fome, Pedro? Então levante-se, mata e come. A gente sabe da história e Pedro falou, de jeito nenhum. Deus estava desobedecendo diretamente o próprio Deus. Olha o que a falta de entendimento faz. Pedro não tinha esse entendimento. E Deus estava querendo ensinar algo grande para Pedro. Porque o evangelho é para todos. O evangelho não é para alguns privilegiados. O evangelho é para todos aqueles que recebem a graça. Mas isso é uma história para um próximo capítulo. Pedro, mesmo estando com fome, não quebra seu compromisso de buscar a Deus. Eu podia colocar aqui, Pedro mesmo cansado, ele não quebra o seu compromisso de buscar a Deus. Mesmo Pedro atarefado com o negócio dele, ele não quebra o compromisso de buscar a Deus. Gente boa! É isso que faz toda a diferença. Se a minha rotina secular atrapalha a minha rotina espiritual, eu preciso repensar. Se a minha rotina secular atrapalha a comunhão do corpo, atrapalha de eu poder desenvolver a minha vida espiritual, o meu crescimento espiritual, eu preciso repensar algumas coisas. Mesmo sabendo que as necessidades humanas, elas fazem parte da vida. Você vai ter que continuar trabalhando, você vai ter que continuar tendo a sua rotina. Mas é necessário entender que existe uma prioridade. Quando não há rotina nem prioridade na busca por Deus, as experiências com Ele se tornam raras. E esse é o problema da igreja hoje. Você quer uma mensagem que alguém pregou e apresente para você. Algo pronto. Para tirar o desencargo que eu escutei alguma coisa espiritual. Nada contra. Mas se você tem 15 minutos para escutar alguma coisa, escute ao Senhor primeiro. Esse sim, aquilo que Ele for falar vai te sustentar para o resto da vida.
Possivelmente aquilo que você gasta 40, 50 minutos para escutar uma mensagem, em 5 minutos na próxima ligação você já não lembra de mais nada. Porque a impaciência, a pressa, a inconstância, a falta de tempo faz com que as revelações se tornem raras no meio do povo de Deus. Não porque Deus se afasta, porque Ele sempre está conosco, mas porque o processo se torna mais lento e mais demorado. Deus fala, é igual Samuel, até ele aprender a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus teve que falar com ele? É um processo mais lento. Quem não aprende a discernir, ou quem não aprendeu a discernir a voz de Deus, a revelação e o processo de Deus falar e fazer com a pessoa é mais lento, porque Deus tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem que falar muitas vezes, mas Deus não vai deixar de falar, Deus vai continuar insistindo, Deus vai continuar falando com você, porque o desejo de Deus é se revelar. Deus não quer se esconder, Deus quer se revelar. A Bíblia é uma revelação completa de Deus, para que você conheça e saiba quem Ele é Deus. Ele não quer se esconder. Quando Moisés fala assim, eu quero te conhecer, e Deus fala assim, eu quero me revelar, Moisés. Só que o seguinte, você não vai conseguir ver minha face ainda. Eu fico imaginando essa cena, cara. Deus falando para Moisés, Moisés, eu vou te colocar na fenda da rocha, você vai ficar de costas. Assim que eu passar, você pode virar. Você pode olhar para mim, você vai ver toda a minha bondade, toda a minha glória pelas minhas costas. E Moisés falou, está feito. Está feito, porque eu quero te conhecer. Moisés, eu vou enviar o povo para a terra prometida. O que eu prometi eu vou cumprir, Moisés. Só que tem uma coisa, Moisés, eu vou enviar o meu anjo. Porque as pessoas querem a promessa, mas não querem um relacionamento comigo ainda, Moisés. Eles vão entrar em Canaã, é uma terra que mana leite e mel. Mas o coração deles ainda não se converteu a mim. O coração deles se converteu à promessa, mas ainda o coração deles não se converteu a mim. Então eu vou enviar o meu anjo. E Moisés falou, negativo. Nós somos o teu povo, nós somos a tua porção, nós somos o povo separado. O que faz diferença, gente boa, é a presença de Deus, é a presença de Deus no nosso meio. Não é a promessa que eu recebo, não é aquilo que eu tenho, mas é o Emanuel estando conosco em todo momento. Isso nós não podemos abrir mão, seja com telão, seja sem telão, seja com luzes, seja com o que for. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Uma coisa é entrar na terra prometida com o anjo do Senhor, e outra coisa é você estar na terra prometida pela própria presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. A maior obra que o Senhor deseja realizar em nós é nos fazer conhecê-lo mais profundamente. João 17:3. A vida eterna é o quê? É esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a quem mais? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa palavra conheçam, um significado que ela tem é a mesma palavra que se usa quando uma pessoa, um homem e uma mulher têm intimidade física. Isaac conheceu a Rebeca e tiveram um filho. É o ápice da intimidade. A intimidade física é o ápice da intimidade. E Deus está falando assim, é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com você. É um relacionamento íntimo, onde eu falo contigo aquilo que está no meu coração. É onde você aprende a conhecer o meu coração. A minha esposa, ela me conhece calado. Ela fala, fulaneto, o que está acontecendo? Eu falei, nada, não está acontecendo nada. Mas ela sabe que está acontecendo alguma coisa. Porque existe o quê? Intimidade. Existe um relacionamento. E é isso que existe uma diferença entre visitar e conhecer. Eu visito algumas pessoas e não conheço. Mas quando você conhece, deixa de ser uma visita.
É um tempo de qualidade. A vida eterna é essa, queridos. Eu não sei quanto você vai realizar nessa terra, mas o teu maior objetivo aqui nessa terra deve ser conhecer a Deus. Conhecer a Deus profundamente. E tem um sinônimo dessa palavra que indica também que é um conhecimento adquirido pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Então você conhece a Deus de ver, de ouvir, de falar, de sentir, porque Ele está presente. Nós não vemos a Deus com os nossos olhos físicos, certo? Mas bem-aventurados são aqueles que não veem a Deus, mas mesmo assim creem nele. Segundo lugar, uma vez que eu entendo que é necessário ter uma rotina espiritual, outra coisa necessária também é escolher, a escolha de estar no lugar certo. Atos 3:2. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse homem tinha uma limitação? Possivelmente, o ser humano, ele é limitado. Nós sempre iremos trabalhar com limitações. Me dá tudo. Eu acho que alguém falou ontem comigo, de uma pessoa que é bem sucedida, mas que tem uma limitação. Deus nunca vai te dar tudo. Deus sempre vai deixar uma limitação. Talvez a pessoa que mais recebeu revelação no Novo Testamento foi Paulo. Mas Deus deixou um limite para Paulo, para que Paulo não se esquecesse que tudo aquilo que ele recebeu foi graça de Deus. Então, quando eu me deparo com uma limitação, eu preciso entender que faz parte da minha natureza. E esse homem, na natureza dele, tinha uma limitação. Mesmo diante da limitação, ele escolheu estar no lugar certo, permanecer em estar no lugar certo. Ele não permitiu que a dor... Lidar com a vergonha é fácil? É fácil? Não é fácil. Normalmente, quando nós sentimos vergonha, quando eu sinto vergonha, eu me escondo. Ou eu não tenho uma reação. Né? Então, esse homem, ele tinha dor, possivelmente, estava atrofiado, tinha dor, vergonha, e uma condição que o impedia de entrar no templo. Aleijado, cego, essas pessoas que tinham uma deficiência física, a religião não permitia entrar no templo. Presta atenção. No final do culto, domingo passado, uma pessoa que estava nos visitando, ela falou: pastor, eu sempre criei que as crianças devem participar da ceia. Eu falei: por que você crê dessa maneira? Porque Jesus ensinou que delas é o reino dos céus. Eu sei que tem pessoas que fazem isso de maneira diferente. Isso é uma questão deles. Mas uma criança que vai para a glória, vamos assim dizer, novinha, ela vai participar da ceia do Senhor? Vai participar ou não vai? Se ela participa lá, Deus permite lá, por que a gente vai impedir aqui? Então nós temos que ter cuidado com a religiosidade. É o que Jesus tratou com os fariseus. Ele falou: vocês não entram e fecham a porta para quem quer entrar. Literalmente é o que estava acontecendo aqui. Jesus já tinha vindo. A graça estava em processo de ser apresentada. Mas ele continuava cultuando do lado de fora. Quando cheguei, os meninos estavam ensaiando. E lá embaixo eu escutei o louvor. Eu falei: possivelmente esse coxo era assim que ele adorava a Deus. Escutando o louvor bem longe. Escutando a ministração da palavra lá longe. Mas ele nunca desistiu de perseverar. E talvez no coração dele, ele falava: um dia, Deus, eu vou fazer parte desse culto. Um dia, Deus, eu vou fazer parte dessa família.
A religião não o deixava entrar, mas Deus foi ao seu encontro. Ele permaneceu no lugar certo até que o tempo de Deus chegasse, e essa foi a sua melhor escolha. Você está num processo de espera? Permaneça no lugar certo. Fique firme no lugar certo, porque no tempo certo Ele virá ao teu encontro. Ele alcançará a sua vida. Ele vai responder o que só o teu coração sabe. Mas não busque de um lado para outro. Não faça como Marta, que a rotina secular fazia dela um desespero. Ela andava de um lado para o outro, ela buscava aqui e acolá. Jesus estava na casa e ela fala para Jesus: Jesus, fale para Maria levantar aí. Jesus, você não está vendo a minha necessidade? Eu estou parafraseando o próximo verso. E Jesus fala para Marta: Marta. 2 vezes ele fala o nome de Marta, Marta, você anda desesperada e aflita de um lado para o outro, buscando em outros lugares aquilo que só eu posso te dar. Maria escolheu a melhor parte, isso ninguém lhe tirará. Permaneça no lugar certo. E o lugar certo não é um lugar físico, é aos pés do Senhor, dependendo do Senhor. Tenha esse coração. Eu já parafraseei, mas vou ler Lucas 10:41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. 3º lugar, o poder está em oferecer Jesus e não somente ajuda. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não creio que Pedro não tinha recurso. Eles administravam tudo o que chegava nas mãos dos apóstolos. Todas as ofertas eram entregues a quem? Os apóstolos. Eles administravam tudo isso. Eu não creio que Pedro não tinha um recurso. Mas recurso físico não muda condição espiritual. Tem que ajudar. Domingo passado nós falamos isso, não falamos? Falamos que tem que ajudar. Tem que botar a mão no bolso. Eu entendo. Mas $100 resolvia o problema desse coxo? $1.000 resolvia o problema desse coxo? $10.000 resolvia o problema desse coxo? Amanhã ele tinha que estar de volta. O milagre começou no toque, não começou no toque, mas na palavra liberada em nome de Jesus. Todo o processo de transformação começa quando você, em nome de Jesus, crê que algo pode ser mudado na sua vida. Esse nome tem poder, ele é poderoso. Quando você ora em nome de Jesus, esse nome tem poder para mudar circunstâncias. Pedro entendeu que ajudar sem apresentar Jesus é aliviar o sofrimento, mas não transforma a história. As pessoas ao nosso lado pedem soluções terrenas, ou não pedem? Possivelmente hoje você está com uma dificuldade que você fala assim: isso está me limitando para crescer nessa área, crescer nessa outra área, e a gente busca soluções. Tem que buscar, sim, é um fato isso, mas nós precisamos entender que essa solução pode estar em um bom conselho do homem, mas normalmente está naquilo que Deus vai fazer através dessa situação. As pessoas ao nosso redor pedem soluções terrenas, mas o que elas mais precisam é de Jesus. Não ofereça só o que alivia, ofereça o que liberta. O processo é completo. Por isso que eu me apaixonei por esse processo que as meninas estão estudando. Porque a psicologia, ela apresenta uma parte da solução, mas não tem toda a solução. Quando você
apresenta a solução física, mas também você apresenta a que liberta, a que transforma, aquela que te dá uma nova esperança, aquela que cria em você um testemunho. Antes eu era, nesse caso eu era coxo, eu era cego, eu era viciado, eu era mentiroso, eu era whatever, eu era. Você era alguma coisa, mas Ele mudou a nossa história. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. E você está aqui. Celebre e adore ao Senhor. Porque o inferno perdeu mais um. E a sua vida é porque você está aqui. Agora resgatado, nós precisamos resgatar outros. Falar desse amor de Jesus para outros. E o seu testemunho é parte dessa história que Deus está escrevendo. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome, é importante entender. É em meu nome. A Mila foi fazer uma viagem e uma pessoa que estava próxima de onde ela estava manifestou. Deus ensina em todo tempo, em todo momento Ele está de olho na gente. E agora o que fazer? Call 911. Liga para a polícia. Liga para quem for. Você é um representante, é um embaixador de Cristo. O nome de Jesus é que tem poder. Em nome de Jesus está amarrado e repreendido. E sai desse corpo. Porque o Senhor disse que esses sinais vão nos acompanhar. Ah, mas eu não orei naquele dia. Queridos, isso é religiosidade. Mantenha a sua rotina espiritual. Mas o que tem poder é o nome de Cristo. Esse nome, quando é declarado, o inferno tem que falar: pera aí, agora a gente tem que parar. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está entrando aqui para libertar essa vida, para restaurar essa vida. E um servo lá na terra está clamando pelo nome de Jesus. E Jesus fala assim: inferno, para, porque agora eu entrei na parada. É isso que nós precisamos entender. Isso é para nós, é para a igreja, não é um privilégio para poucos, é para nós, igreja de Cristo Jesus. Verso 18, né? Não? 17, vamos ler de novo então. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus falou antes o que iria acontecer? Depois. Você crê na cura? Então receba a cura, impõe as mãos e fala: está curada em nome de Jesus. É simples assim. A fé é simples, é muito simples. Nós é que complicamos. Tem que ter um sinal, um anjo tem que descer, tem que tocar no meu ombro direito, eu tenho que dar 3 cambalhotas para que Deus está agindo nesse negócio. Querido, para de dificultar aquilo que Jesus deixou fácil para a gente fazer. Você está diante de uma dificuldade, alguém manifestou, não é para se assustar, é porque o inferno vai perder mais um. Está manifestando porque Jesus vai entrar nesse processo, e Deus quer te usar para poder ser a mão de Deus aqui na terra. Quem foi a mão que levantou aquele servo, aquele coxo? Pedro e João. Quem era Pedro e João? Servos, apóstolos. Quem é você? Servo, um discípulo de Cristo Jesus, que você pode e deve estender a mão. Fala: eu tenho 10 para te dar, mas o que mais vai mudar a tua história é em nome de Jesus. Pega nessa mão,
Toca nessa mão, porque eu sou a extensão de Cristo aqui na terra. Esse nome tem poder para te levantar dessa situação. Esse nome tem poder para mudar essa situação. Esse nome tem poder para mudar a tua história. Pega na minha mão e eu vou te ajudar a fazer isso em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Tem muitos paralíticos, sabe por quê? Porque faltam mãos estendidas para dizer, em nome de Jesus, eu estou aqui para nesse dia te levantar dessa situação. E Deus quer fazer isso conosco, com a igreja. É você, é você, é você, é você que Deus quer usar. É na sua limitação que o poder de Deus vai ser manifestado em nome de Jesus. A igreja primitiva não oferecia prata nem ouro para resolver os problemas espirituais. Hoje nós temos uma igreja moderna que tem muita prata, muito ouro, mídia social, divulgação, tudo top, nada contra. Mas o que continua sendo poderoso é o nome de Jesus apresentado à vida das pessoas. Esse é o maior marketing que nós podemos ter, um coração transformado, um coração mudado, um coração apaixonado por Jesus. Essa é a melhor divulgação que nós temos como igreja. E a igreja primitiva entendia que Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. Precisamos valorizar menos o bolso e buscar mais o Senhor com integridade. Se quisermos ver os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecerem diante dos nossos olhos. Essa igreja tinha isso no coração. O sinal não era para dizer Pedro é fera, João é homem de oração. Isso tudo faz parte. Na sequência do versículo desse capítulo, a gente vê que as pessoas se aproximam de Pedro e João falando assim, cara, vocês são top. Vocês são fera. E o que Pedro fala? Eu? Não. O centurião, quando se prostra diante de Pedro, porque ele estava diante do apóstolo São Pedro, ele fala, ei, camarada, levanta porque eu sou homem igual. Fala para a pessoa que está ao teu lado, levanta porque eu sou homem igual a você, eu sou igualzinho a você. E último lugar, a graça tanto levanta como transforma o novo andar. Atos 3:7, e pegando na mão direita do homem. Aqui é outra mensagem só nessa introdução desse verso. A mão direita, quando alguém estendia a mão direita, ele falava, aqui tem poder, aqui tem aliança e aqui tem restauração. Cristo foi exaltado à direita de Deus Pai. Então a mão direita representava poder, autoridade, comunhão. Quando Paulo estava com os apóstolos, a palavra fala que Pedro estende a mão direita para Paulo e fala assim, nós temos comunhão, nós compartilhamos da mesma fé. Então, quando Pedro estende a mão direita, ele fala assim, hoje o poder te toca. Hoje há restauração na tua vida. Hoje vai acontecer algo diferente. Hoje eu estendo a mão direita da parte de Deus sobre a tua vida e algo acontece. Então a graça que nos levanta é a graça que nos leva a andar de maneira diferente. E pegando na mão direita do Senhor, não é? Você já cumprimentou alguém que pega na ponta dos seus dedos assim, não? E às vezes o cara barbudo, você vai cumprimentar o cara fala, pega assim na ponta da mão, fala, rapaz, pega como homem, vira homem, rapaz, pega aí firme no negócio, dá uma balançada, balança um pouco o cérebro da pessoa, levanta ele, pega firme. Pedro pegou firme, ele está dizendo, agora eu não te solto mais, agora você vai levantar, porque a mão direita de Deus tocou na tua vida. Então o relacionamento é algo firme. O relacionamento é algo que você pega na mão da pessoa e fala assim, eu estou firme com você nesse processo, independente do que for. E pegando pela mão direita do homem,
ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então pegar na mão, estender a mão, é meu dever. Quem firma tornozelo, quem cura leproso, quem levanta leproso, quem dá firmeza no andar, é Jesus. Essa é uma obra de quem crê, de quem estende a mão e de Jesus que opera nesse processo. O milagre passa por nós, o milagre não está em nós, é Ele que aciona o milagre através de nós. Somos canais de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Verso 8: e dando um salto ficou em pé. Imagina essa cena. Dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando. Como que ele entrou no templo? Pulando e louvando a Deus. Sabe por que muitas vezes a gente está meio que como cabritinho novo? Porque é possível que a rotina secular tenha apagado aquilo que a graça fez na sua vida. As dificuldades, as lutas que nós passamos, elas podem ofuscar a grande graça, a grande restauração que Deus já fez. Não é o que vai fazer, é o que já fez. Esse homem possivelmente falou assim: 40 anos sem pular, 40 anos sem andar, 40 anos no mesmo lugar. Hoje chegou meu dia. E eu não vou fazer de maneira diferente. Eu vou pular. Eu vou me alegrar. Eu vou celebrar ao Deus que transformou a minha história. Quem é alcançado pela graça não anda mais de forma natural. Não anda mais. Se a graça te tocou, se você teve encontro com Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Mesmo que você esteja em processo de transformação, não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. A visão não é mais a mesma. Os conceitos não são mais os mesmos. Os valores não são mais os mesmos. Por isso, quando eu me converto, eu preciso converter os meus valores, para não ter choque de informação. Lá eu fazia assim, agora por que tem que ser diferente? Porque o reino chegou. E porque tem novos valores para nós entendermos. Novos valores para casar, novos valores para valorizar, para caminhar, novos valores para relacionar, novos valores de santidade, novos valores para vestir, novos valores. O reino, quando chega, quando a graça nos toca, são novos os valores. A caminhada é diferente, é a mesma pessoa, mas está andando de maneira diferente. Se você está caminhando com Cristo e as coisas não mudaram, questione se a graça te tocou. Porque eu posso vir para a igreja 20, 15, 30 anos e não ter um encontro com a graça de Jesus. Mas se ela tocar na minha vida, se ela me alcançar, o andar é diferente. O caminhar é diferente. Você não vai andar mais de forma natural. Você entende isso ou não? Eu dei um salto aqui porque possivelmente nos futuros anos talvez tenha que dar ajuda, né? Então, enquanto dá, a gente vai fazendo essas coisas. Cuidado, com prudência. Devagarzinho aí. Tem uma frase aí, não tem? Posta ela aqui, vamos ler ela juntos, por favor. Quem está ali na projeção? Posta a última frase antes da conclusão.
É a última frase, filho. Se não tem no boletim? Tem sim. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3, leia. Você entende o que você está lendo? Quando as pessoas percebem a mudança na sua vida, não é para você se vangloriar. É simplesmente porque existe uma diferença de quem você era e o que a graça fez na sua vida. Esse foi o Evangelho. O coxo, dependendo das esmolas, agora está caminhando. Agora vai viver. Agora vai trabalhar. Agora vai ter recursos. Agora vai viver uma vida normal. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: olha, eu tinha pena de você como coxo, como paralítico. E agora eu estou vendo que tem uma coisa diferente nisso daí. Sabe, querido, quando a graça toca na sua vida, não tem como você andar mais simplesmente debaixo de uma rotina secular. E se a gente não prestar atenção, nós estamos fundados em uma rotina secular, mesmo que ela deva fazer parte da nossa vida. Mas Deus fez algo na sua vida através da graça. Você tem um testemunho? Então anuncie. Fale. 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 A mulher samaritana, Jesus me surpreende todas as vezes que eu leio a Bíblia. Porque quando a mulher samaritana chega para Jesus e tem toda aquela resenha, chega um momento que Jesus fala assim: vai chamar o teu marido. E ela fala: não tenho marido. E Jesus fala algo que para aquela cultura era muito forte, gente. Ele falou: eu sei que você não tem marido, você já teve 5. E aquele que você tem também não tem pacto contigo, mas eu quero fazer um pacto contigo. Eu quero tocar na tua vida hoje. Você vê que Jesus não ficou tratando dessas coisas. O Evangelho primeiro tem que entrar. O Evangelho primeiro tem que mudar a vida da pessoa. Você tem que ter um encontro com a graça. A Bíblia não relata, mas eu não sei o que ela falou com aquele bacana que estava esperando ela em casa. Alguma coisa aconteceu, não aconteceu? Você acha que ela resolveu a vida com esse rapaz? Ou casou, ou mandou embora, ou alguma coisa aconteceu. Porque eu encontrei alguém que supre a minha vida. Eu tive um encontro com a graça de Jesus. E quem tem um encontro com a graça de Jesus não fica cambaleando, negociando vida mais ou menos. A partir de hoje eu vou viver de acordo com as Escrituras. Não negocie isso, querido. Não baixe o padrão. Vida plena está em viver como Cristo nos chamou para viver. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de integridade diante do Senhor. E você vai ver, você vai se tornar uma vitrine da graça de Jesus. Amém? Conclusão. A cura não apenas devolveu os passos do paralítico, mas transformou em um adorador. Nós temos motivos para adorar a Deus? Temos ou não temos? Temos. Ele se tornou um testemunho vivo da graça de Jesus. Quando Deus nos cura, ou quando Deus nos toca, Ele faz da nossa vida uma vitrine da sua glória. Atos 3:10. E reconheceram que Ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram o quê? Muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. E é isso que Deus quer fazer contigo. É isso que Deus quer fazer conosco. Quando as pessoas olhem para cada um de nós, especialmente as pessoas que nos conhecem há muito tempo, né? Ah, Jesus é bom demais. Quando as pessoas veem a graça de Jesus na sua vida,
elas vão reconhecer a obra que Cristo está fazendo em você. Você é uma vitrine da graça. Você é uma vitrine do amor de Deus. Você é uma vitrine da misericórdia de Deus. Você é. Eu preciso entender isso. Seja qual for a situação que você está passando, Deus quer revelar em você glória. Deus quer revelar em você poder. Deus quer revelar em você esperança. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: vale a pena servir a esse Senhor. Eu reconheço que existe algo diferente. Eu reconheço que existe algo diferente nessa pessoa. É porque a graça de Jesus é diferente. Simples assim. Coloque-se de pé, por favor. Sabe, queridos, nós iremos adorar o Senhor, mas o que nós iremos adorar é simplesmente um reconhecimento daquilo que Deus já fez. Não deixe a circunstância, não deixe o dia a dia, não deixe as lutas roubar aquilo que Cristo já fez na sua vida. Existe graça hoje da parte do Senhor para tocar na sua vida. Existe graça hoje da parte do Senhor para que alguém estenda a mão para você e fale assim: em nome de Jesus, pode levantar, creia, pode levantar, porque tem um novo caminhar para você. Existe uma nova estrada, existe um novo percurso que Deus tem preparado para você. Esse coxo não esperava o que aconteceu na vida dele naquele dia, mas Deus tinha projetado e planejado aquele dia na vida dele. O dia da projeção, o dia que Deus tem preparado algo que vai surpreender, já está no coração de Deus. Siga fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Mantenha a sua rotina, mantenha a sua comunhão com Deus, ofereça Jesus para as pessoas. E pode ter certeza, a graça te tocou e vai te tocar mais uma vez. Nós iremos adorar o Senhor. Adore o Senhor. Você tem muitos motivos para adorar a Deus. Você tem muitos motivos para adorar a Deus. Não adore por aquilo que Ele vai fazer, adore por aquilo que Ele já fez na sua vida. Você tem muitos motivos para adorar a Deus, muitos motivos. Não deixe que aquilo que você ainda não recebeu roube a tua adoração. Adore por aquilo que Ele já fez. Adore o Senhor. E depois eu quero orar pela minha vida, quero orar pela sua vida e pela minha vida em nome de Jesus. Adore o Senhor em nome de Jesus.